bom dia. A gente veio falar sobre a engenharia para uma vida sustentável. A gente tem uma apresentação de mais ou menos 40 minutos e a gente vai abordar principalmente três temas, que é engenharia, sustentabilidade e trabalho. Primeira coisa que vocês vão perceber que a gente não vai conceituar sustentabilidade, justamente porque, por ser um conceito, o melhor a fazer é cercar de ideias que trazem o sentido de sustentabilidade para a gente. Então, por exemplo, tecnologia é um outro conceito. A gente não consegue conceituar a tecnologia porque são várias ideias que cercam o que a gente tem aqui com tecnologia. Tecnologia é um iPad. Tá, a gente não pode chegar e falar assim, bom, tecnologia é um iPad. A gente chega e fala, tecnologia é um estudo da ciência. Não dá. A gente consegue ter uma noção geral da tecnologia. Sustentabilidade igual. A gente vai vai cercar vocês de ideias e passar isso que a gente preparou. A palestra vai começar com o Yuri fazendo um panorama geral. Depois o Bruno vai falar sobre origem e casos de sucesso da aplicação de sustentabilidade na engenharia. A Carolina vai falar sobre empresas que atuam nesse sentido. Eu vou falar sobre trabalho sustentável, depois o Eli fala sobre o papel social e político e algumas propostas. A gente tem 3 propostas de discussões para vocês. Yuri? Sim. Bom, como qualquer coisa que a gente quer fazer direito, a gente tem que buscar nos livros a informação. Fui procurar nos livros o que eles diziam. Que está tudo muito bem, que está tudo muito legal e que a gente só tinha que reciclar as coisas e ter um consumo consciente e comprar produtos ecologicamente corretos no mercado e o problema foi resolvido. Mas não é bem assim. Eu descobri também que esse sistema é composto de basicamente 5 etapas. A primeira etapa dela diz respeito à terra, aos produtos, às coisas vivas e minerais que a gente extrai na terra, uma etapa de extração. A segunda parte é a indústria, onde ocorre a transformação, onde a gente, como engenheiro de produção, vai trabalhar naquilo que a gente chama de chão de fábrica. A terceira parte é o mercado, onde a gente também pode trabalhar. A quarta são as nossas casas, as nossas residências, onde a gente vive, onde a gente dorme, onde a gente faz as nossas atividades mais felizes depois de estudar. E a quinta parte é o descarte, que, apesar de tudo, é a parte mais triste. A questão desse sistema é que ele é linear, ele passa de um lado para o outro. E se você tem um sistema linear, um planeta finito, só pode acontecer uma coisa, crise. Apesar de a gente achar que tudo tem solução, está tudo muito bem equilibrado, está tudo horrível. A gente está numa situação de crise caminhando para o caos e para uma situação totalmente destrutiva para o nosso planeta. A primeira coisa a se observar que falta nesse sistema para a gente entender como ele funciona são pessoas. Existem pessoas ao longo de todo esse sistema. Pessoas trabalhando cortando árvores, pessoas trabalhando construindo peças, vendendo, vivendo e também se ocupando em descartar aquilo que a gente produz diariamente. Só que nesse sistema, algumas pessoas são mais importantes do que outras. Nesse caso aqui, eu representei pelo Congresso o governo, que também são pessoas, mas que têm um peso maior em todo esse sistema. E outras pessoas também são os empresários, aquilo que a gente chama de iniciativa privada, pessoa jurídica, e que a gente já viu aqui na disciplina como The Corporation. Essas duas pessoas parecem que se aliaram para manter esse sistema funcionando, e elas acabam tendo mais poder do que outros. Afinal, nesse sistema, o quem você é está diretamente ligado com quanto você compra ou quanto você vende. Tem um dado muito interessante sobre as empresas e os países. Então, se compararmos as corporações em países, a partir de suas receitas faturamentos, temos que as primeiras serem maiores, 51 são corporações e 49 são países. Então você percebe que o poder que essas The Corporations têm se equipara aos países, e por isso que eles estão tão unidos. Quando você tem o poder econômico e o poder político, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Agora falando da primeira etapa, que é a etapa de extração. Extração é só um nome bonito para falar, estamos destruindo o seu planeta. Quando você tem extração, você corta árvores, mata animais, polui rios, acaba com lençóis freáticos, e tudo isso de uma maneira que a gente acha natural, só porque está longe dos nossos olhos. Dos recursos naturais da Mata Atlântica e da Floresta
Se a gente for analisar os dados, a gente tem que, nos últimos 50 anos, a gente consumiu cerca de 1/3 dos recursos naturais que existem no planeta. Só nos últimos 50 anos. No Brasil, segundo o IBAMA, só resta hoje 5% da Mata Atlântica original do país. E na floresta amazônica, hoje em dia, são cortadas cerca de 2.000 árvores por minuto. Só nesse tempo que a gente falou aqui, com certeza já foram mais que essas 2.000 árvores, que representariam 7 campos de futebol por minuto. A situação não está nada bem. Mas qual a solução que a corporação e o governo vê para isso? Eles simplesmente pegam, ao invés de fazer isso no seu próprio território, jogam para o terceiro mundo, que é o mais longe possível que eles podem botar nos olhos deles. Só que acontece que o mundo não é dividido em partes totalmente isoladas. E se você afeta uma coisa no terceiro mundo, você está afetando diretamente onde você mora. E a gente esquece que tem pessoas morando no terceiro mundo. Mais uma vez, quando a gente faz isso, elas simplesmente são anuladas, elas não têm poder de decisão. Simplesmente porque elas não compram nem vendem dentro desse sistema. Voltando agora para o plano geral, a gente vai falar das indústrias. As indústrias elas funcionam de uma maneira muito simples para a gente que faz engenharia de produção. Você pega energia, põe lá dentro, que é um recurso necessário, a gente sabe muito bem disso. A outra parte importante é botar matéria-prima. Nesse caso é representado por uma água, mas pode ser qualquer coisa. Agora, uma terceira coisa que a gente põe, está muito relacionado com a engenharia química, são produtos tóxicos. E, inevitavelmente, se você põe produto tóxico numa entrada, por uma questão de volume de controle, do outro lado também vai sair produto tóxico. É inevitável. E hoje, a maioria das indústrias funcionam assim, infelizmente. Tem um dado muito importante e interessante sobre isso também, que a gente vai comentar agora. É que os produtos tóxicos, eles tendem a se acumular na cadeia alimentar. Por que isso? Porque o tecido que mais acumula os produtos tóxicos é a gordura animal. Então, por isso é sempre bom tentar consumir as carnes mais limpas possível e tentar também consumir o leite desnatado. Pois é. E é o que acontece. Por ele se acumular na gordura e por o ser humano ser quem está mais acima nessa teia alimentar, hoje em dia, o produto orgânico que mais contém substâncias tóxicas é o leite materno. Ou seja, a gente está expondo os bebês, our babies, a parte mais doce e pura da nossa sociedade, que a gente deveria cuidar melhor, a maior toxicidade que a gente consegue produzir, entre aspas, de maneira direta ou indireta. E, na minha opinião, isso é muito, muito grave. Falando agora, passando para a próxima etapa, e também a gente pensa, tá, então por que a gente se deixa colocar nessa situação de eu que sou mulher, eu que sou pai, vou expor meu filho nessa situação toda? Bom, é também muito simples. Lá no terceiro mundo, se a gente devasta aquelas paisagens, aqueles recursos naturais, a gente não devasta só a natureza, a gente devasta sociedades, culturas e devasta também as pessoas. E elas ficam sem opção para viver de uma maneira produtiva. Então elas migram e se colocam nas piores situações possíveis de trabalho. Principalmente se você pensar em indústrias químicas, tem pessoas que absorvem produtos muito, muito cancerígenos simplesmente pela condição de trabalho que poderia ser evitada, só que é muito caro tomar essas medidas preventivas. E mais uma vez, isso acontece no terceiro mundo e acontece no mundo todo, só que quando a gente faz isso, a gente não devasta só os produtos naturais, devasta pessoas de uma maneira não sustentável. Falando agora da terceira parte, que é a parte do mercado. Um dia eu fui na 25 de março, eu vou fazer um trabalho e comprar a lembrança para a festa da minha priminha de 5 anos. Eu achei uma bonequinha e ela custava R$2. Eu também achei um radinho que custava mais ou menos 5, eu decidi comprar um radinho que era bonitinho. Aí eu parei para pensar, cara, R$5 não paga nem o salário de quem limpa o chão da loja onde o radinho está sendo vendido. Aí eu parei para pensar, não é possível que isso custe só R$5, então tem mais alguém pagando por mim também, ou isso é realmente barato. Aí eu pensei, bom, para esse radinho ter sido feito, provavelmente ele foi feito em alguma fábrica maquiladora lá no México. A fábrica maquiladora nos Estados Unidos tem uma relação direta ali, simplesmente pelos impostos. Muito provavelmente também os minerais que compuseram aquele rádio vieram da África do Sul. O petróleo que fez o plástico daquele rádio veio do Iraque e a produção da matéria-prima foi feita na China.
Então, quem pagou junto comigo? As pessoas da China pagaram pelo ar, não pelo que elas têm. As pessoas do Iraque pagaram pelos recursos naturais que foram tirados delas sem permissão. As crianças que trabalham nas minas na África do Sul pagaram com sua infância. E os adultos que trabalham no México pagaram com sua força produtiva, já que nenhum deles foi consultado se queriam fazer isso. E a parte mais grave é que todo esse custo não é contado no fechamento disso tudo, na contabilidade. E a gente acha que é tudo muito normal. Porque, mais uma vez, a gente fica muito focado só numa parte desse sistema linear. Agora a gente chega na parte mais importante, que é a seta dourada de todo esse sistema. O objetivo das pessoas, principalmente das pessoas lá de cima, é manter essa seta funcionando. Elas fazem de tudo até hoje para manter isso funcionando. A gente não vai ganhar. Essa é a seta dourada. Para exemplificar um pouco disso, eu vou deixar o nosso digníssimo ex-presidente falar um pouco. Tem que ligar o som. É isso. Você deixou ele falar sem voz. Você liga o amplificador? Vou colocar o som por aqui. Acho que isso. Acho que não. E ali não tem som? Eu achei que teria som. Mas você ligou o amplificador? É melhor ligar o amplificador. Ele dá som. E você, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de consumir com responsabilidade. Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento. Mas se tem um dinheirinho no bolso, ou recebeu o 13º, e está querendo comprar uma geladeira, um fogão, ou trocar de carro, não frustre seu sonho com medo do futuro. Porque se você não comprar, o comércio não vende. Se a loja não vender, não fará novas encomendas da fábrica. E aí a fábrica produzirá menos. E a médio prazo, o seu emprego poderá estar em risco. Assim, quando você e sua família compram um bem, não estão só realizando um sonho. Estão também contribuindo para manter a roda da economia girando. E isso é bom para todos. Pois é, o consumo é posto como uma prioridade para o nosso governo de uma maneira um tanto triste, na minha opinião. Aí você se pergunta, tá, mas como que eles fazem eu contribuir com isso tudo de uma maneira tão eficiente? Bom, não é tão complicado. O objetivo deles é manter você comprando e depois jogar isso no lixo para aquilo continuar sendo comprado e sendo jogado no lixo, já que a gente está falando de um sistema linear. Isso não é por acaso. Isso é planejado e é executado de uma maneira perfeita e é muito bem idealizado. Quando que isso surgiu? Na Segunda Guerra Mundial. Tinha um analista chamado Victor Lebow. Ele era analista econômico e ele escreveu uma tese na época. E essa tese estava muito bem alinhada com quem estava no poder naquele momento e foi adotada como um modelo a ser seguido e implementado. Ou seja, já que a gente estava num sistema hegemônico, isso acaba acontecendo. Você poderia ler, por favor, chefe? A nossa enorme economia produtiva exige que façamos o consumo nossa forma de vida. Fazemos a compra e uso de bens individuais, procuramos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, nosso consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas, descartadas a um ritmo cada vez maior. Não, você percebeu o que você leu? Você percebeu que a gente está colocando, a gente não está colocando nossa saúde, não está colocando nossa cultura, não está colocando o ar que a gente respira, não está colocando nossa qualidade de vida. A gente está preocupado e a gente deve fazer só o consumo. Cara, tem alguma coisa errada nisso tudo. Esse é Victor Lebow. Ele não tem muita culpa disso, já que ele foi usado. Tem outro cara ensinado também, que é o nosso querido e digníssimo Adam Smith. Isso toca muito do que a gente faz. Ele fala que o consumo é a única finalidade, o único propósito de toda a produção. E nós somos engenheiros de produção. Adam Smith, ele está certo quando ele fala que os 5 anos que a gente está aqui, no final, são para manter esse sistema de consumo. É algo a se perguntar. E eles fazem isso. A ferramenta que esse pessoal usa para manter a gente funcionando desse jeito é a mídia. A mídia, a publicidade e a propaganda são muito bons no que eles fazem, são muito eficazes. Eles usam 2 táticas para manter funcionando nesse sistema.
Uma é a obsolescência programada e outra é percebida. Programada ou planejada. Na obsolescência planejada, a maioria de nós já conhece, eles projetam, no caso nosso, com a disciplina de design de produto, que o produto ele tem um ciclo de vida finito para que no final, em vez de você reparar ele ou reaproveitar de uma maneira eficiente, você tem que jogar fora para manter a seta dourada funcionando no sistema linear. A outra obsolescência é a percebida. Quando você tem um iPhone, eles, apesar de parecer, eles têm detalhes que identificam muito bem qual a versão de cada um. Então, quando você põe o seu iPhone em cima da mesa, os coleguinhas à sua volta rapidamente percebem se você está na moda ou se você não está na moda. E não estando na moda, você fica constrangido, já que você não é cool. E aquela sociedade na qual você está, que é consumista, te coloca uma pressão para você ser mantido atualizado e contribuir para a seta dourada. A moda tem muito a ver com isso também. Os carros variando entre linhas quadradas e linhas redondas, os saltos das mulheres sempre variando entre comprido e fino. Uma mulher olha para a outra e fala, cara, você não está contribuindo para a seta dourada. Você não comprou ultimamente. E diversos outros produtos. Quando a gente tem um computador, a gente agora tem tudo prateado, na decoração da nossa casa, que sempre muda justamente para você ser facilmente identificado como aquela pessoa que não está contribuindo para a seta dourada. E aí você entra num ciclo muito bacana, em que você assiste televisão ou é bombardeado por propaganda e ela te fala assim, em linhas gerais, você não presta, você não serve, você não está adequado. E aí o que você faz? Você vai no shopping, você compra, você tem aquela maravilhosa sensação de que você agora está bem, que você é aceito pela sociedade. Mas para comprar você precisa trabalhar, você trabalha e ganha dinheiro. E aí você ganha dinheiro, está muito cansado, chega em casa e assiste. Aí você entra nesse delicioso ciclo que é trabalhar, assistir, comprar, freneticamente, chegando em casa às 10 da noite, trabalhando até às 11, deixando de almoçar, deixando de lanchar, tendo a sua vida dizimada, a sua qualidade de vida, quando você simplesmente poderia parar. Por que tem que ser assim? Voltando aqui à nossa situação, é só para ressaltar que a mídia é muito eficiente em deixar a gente perceber só isso. E o resto de todo o sistema a gente esquece. É muito conveniente que seja assim. Por fim, a gente agora está toda a nossa casa, é o que está mais próximo da gente, e a gente joga o lixo todo dia fora, ninguém quer o lixo dentro da nossa casa. Por isso, essa é a parte que a gente tem mais consciência do que está acontecendo. Jogando o lixo fora, a gente tem duas opções para descarte dentro. Ou a gente cava um buraco na terra e joga esse lixo todo lá dentro. É uma opção, se você fizer isso bem, até vai. Mas no Brasil, a gente faz isso muito mal. Tudo isso vai para lençóis freáticos e é horrível. Uma outra possibilidade, que é muito pior, é pegar esse lixo e levar numa fábrica ou que a gente chama de incinerador. E no final tudo isso vai para a atmosfera. E acaba liberando a dioxina. E a gente tem dados muito interessantes da dioxina para falar. Efeitos da toxicidade no desenvolvimento e reprodução. Efeitos sobre o sistema imunológico e carcinogenicidade. Mais preocupantes ainda são os dados dos estudos recentes que mostram que as concentrações da dioxina no tecido humano da população dos países civilizados já estão próximos dos níveis nos quais os efeitos sobre a saúde poderiam ocorrer. É óbvio. Se a gente está queimando aquilo que a gente comprou lá na frente na fábrica quando misturou energia, matéria-prima e produto tóxico, aqui vai ser liberado produto tóxico. Dessa vez no ar que a gente está respirando. E a dioxina é um dos produtos mais tóxicos que existem atualmente. Por fim, falando da reciclagem. Reciclar é bom? Ajuda? É lógico que ajuda. Mas hoje em dia, só 0,5% do lixo produzido é um lixo doméstico, então a reciclagem realmente pode acontecer. E existem muitos produtos que não são possíveis de serem reciclados e às vezes até propositalmente. Então, reciclar é bom, todo mundo deve fazer. Só que reciclar não vai resolver o problema. Infelizmente. Voltando aqui no nosso sistema linear, infelizmente, é importante ressaltar que existem pessoas atuando de maneira positiva em cada uma dessas etapas. Existem pessoas pensando como usar os recursos naturais de maneira mais eficiente. Existem pessoas pensando em como produzir de maneira mais eficiente, num consumo sustentável. Pessoas trabalhando na reciclagem também. Mas, principalmente, existem pessoas pensando em políticas públicas para fazer isso funcionar de uma maneira melhor. E também existem empresas fazendo iniciativas, entendendo que elas são parte, que elas têm uma função social nisso tudo. E esse sistema, aos poucos, ele deixa de ser linear. É muito importante que, no fim, a gente entenda, agora que a gente tem uma visão total, que o ideal seria que esse sistema se tornasse cíclico.
porque assim, com um planeta finito, é a única maneira de a gente não entrar no sistema em crise. É importante notar, também no final dessa fala eu gostaria que vocês guardassem, que não foi sempre assim. Não é igual a gravidade que está sempre aí, não é uma lei natural. Como a gente viu, foram pessoas que desenharam esse sistema. Esse sistema foi planejado, foi feito por pessoas, foi inventado, foi criado, foi desenhado. E se ele foi feito por pessoas, e nós que estamos estudando, também somos perfeitamente capazes de redesenhar esse sistema e mudar a situação. Se ele foi feito por pessoas, ele pode ser mudado por pessoas. Lembrem disso. Então, se a gente pode definir o que não é sustentabilidade, como o Yuri acabou de fazer, dá para definir o que é a sustentabilidade? Dá sim, de várias formas, todas diferentes, porque como o Guilherme já falou, é um conceito. Então tem várias formas de definir. A origem da sustentabilidade foi na década de 70 com as duas crises do petróleo. Porque o petróleo era a maior fonte de energia do mundo inteiro e com a crise começou a faltar energia para o mundo todo. Então precisavam discutir formas alternativas de energia e formas renováveis de energia. Isso aconteceu na ONU. Então, depois desse início, durante as próximas décadas, ocorreram várias outras reuniões de sustentabilidade, como a Rio 92, com mais 10, com mais 20, até que em 2005 a ONU definiu um conceito que é aceito até hoje da sustentabilidade. Ele se baseia em 3 pilares. O primeiro é o econômico, que ele, na verdade, é de igualdade econômica no mundo inteiro. O segundo é o social, que é sobre o bem-estar dos trabalhadores para o desenvolvimento. E só o terceiro, que é o ambiental, que é o que todo mundo mais conhece hoje em dia. Então, para ter um desenvolvimento sustentável, você só poderia ter esse desenvolvimento se você combinasse os 3 pilares, e aí daria tudo certo. Alguém conhece esse símbolo? Então, esse é um dos certificados sustentáveis. Esse, especificamente, ele fala do reflorestamento, da extração da madeira, e ele é considerado sustentável porque ele não trata só desse lado ambiental, ele trata do lado social também. Para você receber esse certificado, você precisa dar uma boa condição de trabalho para os seus funcionários e precisa também garantir que a madeira que você está extraindo não sai de terras indígenas que podem ter uma posse complicada. Então, no Brasil, na Amazônia, só tem uma madeireira que tem esse certificado, de todas as flores. E isso mostra, então, que você precisa tomar cuidado com as empresas que se dizem sustentáveis, mas que, na verdade, elas só prestam atenção em um desses 3 pilares, como a Carol vai falar. Então, tem muitas empresas que oferecem produtos sustentáveis para ser mais acolhidas no mercado. Aí, tem muitas que oferecem papel sem produtos sustentáveis, falando que são feitas de matérias-primas obtidas de florestas responsáveis. Mas aí, muitos dos consumidores não sabem que os danos ambientalmente mais importantes no processo do papel são feitos na fabricação. Aí tem um alto consumo de energia. Também eles utilizam hexanofre e cloreto, que depois são jogados por emissões à atmosfera e contribuem ao efeito estufa. Aqui tem 2 empresas. Tem a Ásia, que é uma empresa de celulosa, ela tem muitas demandas na Europa por reflorestamento. E tem a ESE, que também é uma empresa de celulosa, ela tem uma fábrica no Uruguai. Eles têm problemas porque eles estão produzindo um rio que é comum entrar no Uruguai. Aí também tem muitas empresas que utilizam informações irrelevantes. Por exemplo, você no mercado pode encontrar um tipo de produtos que falam que não são feitos com CFCs, mas vocês no mercado não vão encontrar nada que seja feito com CFCs porque eles foram proibidos pela lei, porque eles danham a camada de ozônio.
Então, tem muitos atributos para calificar uma empresa como sustentável. Por exemplo, a Apple é uma das empresas menos sustentáveis em 2012. Eles emitiram 30,9 toneladas de dióxido de carbono à atmosfera e por isso eles começaram a fazer umas campanhas de reciclagem e começaram a fazer os produtos com um ciclo de vida mais longo. Mas estranhamente, depois de eles começar com essa imagem verde que mostra, eles foram demandados do Brasil pela obsolescência programada, porque eles puseram fim imediato ao iPad 3 para começar a vender o iPad 4. E entre as duas versões não tem muita diferença. A RIM é a empresa que fabrica o BlackBerry. Essa empresa tem umas altas emissões de CO2, não tem um plano de energia limpa, os equipos não são muito eficientes energeticamente e são feitos com um material que se chama polímero. Ele tem que ser limpado antes de ser utilizado, mas ele limpa com substâncias tóxicas que não têm sido substituídas até agora, por mais que sejam mais limpas. A Toshiba é uma empresa que também registra muitas emissões de dióxido de carbono nos processos, não tem um plano de energia limpa e eles têm uma campanha de reciclagem, mas só tem uma abrangência nos países desenvolvidos e não é muito conhecida pelos países subdesenvolvidos. A Coca-Cola é uma das empresas que mais consome água. Na Colômbia, eles foram multados porque eles jogaram águas residuárias industriais em 50.000 hectares de pântanos. E também tive muitos problemas na Polônia e no Chile por os corpos de água dos países. A British Petroleum, eles são uma empresa petroleira, são responsáveis de mais ou menos 104 vazamentos em um ano. E muitos dos trabalhadores morrem nos acidentes. Em 1991, eles foram citados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos como a empresa mais poluente dos Estados Unidos. E eles foram responsáveis de um vazamento de petróleo no Golfo do México. E aí, o dano ambiental foi muito importante nos mares próximos. E, finalmente, tem o Monsanto. Monsanto é uma empresa de transgênicos. Eles foram responsáveis de criar o DDT. O DDT é um pesticida que é bioacumulável. Também eles criaram um agente laranja, que foi utilizado mais ou menos nos tempos da guerra do Vietnã. Anos depois de que o agente laranja foi jogado no meio ambiente, mais ou menos meio milhão de bebês nasceram com malformações. Eles têm um monopólio na indústria das sementes. Acho que tem muitos problemas com a parte da agricultura. Então, eu queria mostrar para vocês os parâmetros que fazem uma empresa não ser sustentável. Depois de tantos exemplos ruins, a gente vai dar 3 exemplos bons. Um, principalmente, para cada um daqueles pilares que eu falei. Começando pelo ambiental. Aqui a gente tem a construção de uma casa. Qual que é o princípio dessa construção? Você tem uma casa pronta, você vai demolir e reaproveitar os materiais para construir uma casa sustentável. Então, aqui em cima a gente vai ter o gasto de energia da casa comum, para construir uma casa comum, e embaixo para construir a casa sustentável. Esse primeiro slide aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ele está mostrando um sistema de retenção da água da chuva que está sendo instalado nessa casa. O segundo slide ele está mostrando as fundações da casa sendo construídas. Aí aqui você já vê uma boa diferença. O que é legal dessa fundação é que ela usa um sistema de arquitetura mesmo, que não usa nenhuma máquina, nenhum nada elétrico, para aproveitar a energia solar de um jeito que no inverno ela retém a energia solar e no verão ela joga fora, usando principalmente cor, material, tudo isso.
E aí, por isso, acaba economizando energia mais tarde. Aí, por fim, tem a construção mesmo. Aí, as portas e janelas. E aqui é importante notar que se tivesse usado moldura de alumínio nas janelas, já teria dobrado o gasto de energia com a casa. E esse gasto de energia que eu estou falando não é a energia para construir, é a energia para gerar os materiais também. E como vocês sabem, o alumínio é um material que requer muita energia para você produzir. Enfim, o resultado final é que construindo uma casa comum, construindo uma casa sustentável, a casa sustentável usa menos da metade da energia. Só que aí tem aquele problema que eu falei no início. O princípio era que você já tinha uma casa pronta e você demoliu. Se você usasse a casa pronta, então você não teria gastado nenhuma energia com a construção. Então, quantos anos você precisaria morar na casa sustentável para compensar a energia que você gastou construindo? O resultado foi um pouco mais de 5 anos, mais ou menos 6. Então, o segundo exemplo que eu vou dar é mais relacionado ao aspecto social, que ele foi um estudo feito na Índia, em Nova Delhi, em um prédio. Porque o ar era tão poluído que os trabalhadores já estavam ficando alérgicos a respirar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 3 plantas, a palmeira areca, a espada de São Jorge e a dama do lago. Essa primeira planta ela é importante simplesmente por ela trocar o CO2 por O2. E para você compensar uma pessoa adulta, você precisa de 4 dessas plantas. A segunda planta faz a mesma coisa, só que a diferença é que ela faz esse ciclo durante a noite. Aí você precisa de 7 plantas por pessoa. A última planta ela é um pouco diferente, porque além dela fazer essa troca de gás carbônico por oxigênio, ela também absorve toxinas e limpa o ar, principalmente dos formaldeídeos. E o resultado do estudo foi que depois de aplicar todas essas plantas no prédio com uma proporção adequada, a produtividade dos trabalhadores melhorou em 20%, o que é muito. E também eles fizeram outras comparações com prédios da vizinhança na mesma cidade e descobriram que com as plantas você diminuía a irritação dos olhos em 52%, os problemas respiratórios em 34%, as dores de cabeça em 24%, e agora mais especificamente a deficiência pulmonar em 12% e a asma em 9%. Então foi um resultado bastante positivo. O último exemplo, então, é um exemplo de caráter econômico que trata também de reciclagem. A reciclagem, vocês devem saber que metal é muito mais reciclado do que plástico. E isso é um paradoxo, porque o plástico ele é produzido muito mais do que o metal e ele vale muito mais do que o metal. Por que isso acontece, então? Acontece porque o metal tem densidade bastante diferente de vários tipos de metais e também ele tem aparências bem diferentes, então é fácil de você selecionar durante a coleta seletiva. Agora o plástico ele tem as densidades todas sobrepostas e ele pode ser de qualquer cor, então não tem como você separar o plástico de forma fácil pelos métodos comuns da reciclagem. Por causa disso, do plástico que chega na coleta seletiva, só 5% é efetivamente reciclado. O que se propõe então é mudar o processo de produção do plástico. Você começa nos lixões, no modelo de mineração. Você busca o plástico, aí você joga todo esse plástico numa mesma fábrica e isso já ajuda bastante o meio ambiente, porque o plástico ele vem do petróleo. E quando você retira o petróleo para produzir plástico, você está lançando CO2 no ambiente que estaria enterrado, que não estaria disponível na atmosfera. Então, isso também é bom, porque esse modelo de mineração usa menos energia do que você fazer a extração do petróleo mesmo. E a produção, de você processar o material plástico, gasta também 80% a 90% menos de energia. Isso é muita energia economizada. Aí o produto final que você consegue seria exatamente igual ao plástico que vem do petróleo. Essa fábrica já existe, ela recebe qualquer tipo de plástico e produz qualquer tipo de plástico. Tudo que você consegue colocar nela, você consegue obter como produto. E o produto é exatamente igual na saída do que ele seria se você tivesse feito a partir do petróleo.
Então, esses são os exemplos de como a tecnologia pode servir ao favor da sustentabilidade. A gente vai ver, então, agora como que o trabalho pode funcionar para a sustentabilidade. Trabalho. A gente resolveu falar sobre trabalho porque a gente está no trabalho como uma forma de emancipação do homem, ou seja, é onde o homem descobre como ele pode ser melhor, como ele se desenvolve, como ele ocupa melhor o tempo dele. Nesse sentido, a gente vai falar sobre o trabalho visto sobre o triple bottom line, que é a ideia de ter o social, o econômico e o ambiental juntos. Então a gente encontra a sustentabilidade, a intersecção entre eles, e para a gente sempre tem que estar pautado sobre ética. Você precisa de um equilíbrio entre os três temas, colocar a ética por cima e aí você chega na sustentabilidade. É importante lembrar que todas as decisões, todos os efeitos que o trabalho gera, por onde ele está inserido, tem relações complexas, sistêmicas, que fazem com que uma decisão pequena aqui atinja uma pessoa individualmente em outro lugar. Nesse sentido, a gente tem impactos internos e externos. Ou seja, entender o nosso mundo como indivíduo, grupo, comunidade, sociedade, a gente pode perceber que o trabalho ele vai atingir, numa organização, ele atua internamente nos seus indivíduos, no seu grupo, e externamente no contexto que ele está inserido. Para a sustentabilidade é essencial você perceber que isso acontece, que a sociedade é formada de indivíduos. Se você atinge um pequeno grupo, ou mesmo que só um indivíduo, você está atingindo a sociedade. Só um minutinho. Função do engenheiro, então. Como a gente vai fazer para melhorar isso? No nosso trabalho a gente vai ter duas posições sempre, de tomador de decisão, de líder, de gerente e de um colaborador, participante, uma pessoa que recebe ordens, recebe indicações do que fazer. Em ambos os níveis, a gente, não importa qual é o seu nível hierárquico, você tem que atuar pensando como que eu impacto os outros e como que eu sou impactado. Sempre na mentalidade ambiental, econômico, social e com a ética permeando tudo isso. Um exemplo que a gente tem é da relação entre Green Job e Decent Work. Imagine uma usina biodegradável. Ela tem um trabalho verde, um trabalho sustentável que ela vai vender como sustentável. Só que ela pode ter dentro dela trabalhadores que estão em uma situação inadequada, uma condição inadequada de trabalho. Ou seja, o social dela não está tendo a atenção que tem que ter. É aí que a gente chega entre a contraposição entre imagem e essência, que tem muito no mundo. A empresa ela se diz sustentável, mas não olha para o social, não olha para os efeitos econômicos. Justamente porque é muito fácil você olhar o lado verde, é muito fácil você olhar o lado ambiental. A Apple ela é ambiental porque está fazendo programas sociais. Então, até onde que isso é sustentável? Não é, porque ela não olha para outros lados que ela afeta, faz vista grossa. Outro caso interessante é a proximidade que tem. Agora das empresas entre a área da saúde e a área da produção. A área de saúde, que tradicionalmente é RH, saúde, segurança do trabalho, ela sempre esteve muito distante da área de planejamento, engenharia, produtividade. As pessoas estão percebendo que quando você junta essas duas áreas, você potencializa seus resultados. Por quê? Porque você precisa considerar todos os lados que o seu trabalho está impactando na vida dos outros. Impactando, vamos usar a palavra constrangimentos, que
seriam como a pessoa é atingida. Se você tem que chegar às 6 da manhã, é um constrangimento maior você ter que chegar às 8 da manhã. Se você está para sair às 6 e você sai às 8, é um constrangimento. Se você sai às 6 e pega trânsito também. Nesse sentido, tem problemas, tem constrangimentos físicos, que é da pessoa, privação de sono, privação de uma alimentação saudável. Isso é explícito, fácil de perceber. E o difícil são os constrangimentos organizacionais. Um banco funciona até 4 horas da tarde, vai ter fechamento até 6, 7. Se alguém sair antes da meia-noite, não está fazendo esforço. Então, esse é um constrangimento que é organizacional. A organização, ela não fala que se você sai cedo, você está sendo mal visto, você está sendo encarado como uma pessoa que não está se esforçando. Você não está ajudando o banco. Só que a rigor você não teria que trabalhar até meia-noite. Então, constrangimentos físicos são os explícitos, organizacionais são esses que as empresas elas têm os velados e os explícitos. É um constrangimento você sair 6 horas da tarde, porque você vai pegar muito trânsito, por exemplo. Você pode sair às 4 e trabalhar de casa mais tarde, às 8, por exemplo. E os velados seriam, por exemplo, você tem que sair às 6, só que se você sai antes das 8, das 9, você vai ser mal visto. Por fim, os constrangimentos psíquicos e mentais, emocionais também. Seria o constrangimento de você fazer um trabalho que atenta contra o seu ser, contra a sua capacidade cognitiva, contra o que você pode fazer e trazer como resultado. O Gabi falou bastante aqui pra gente da visão da sustentabilidade no trabalho, que foi uma visão um pouco mais individual, foi uma coisa um pouco mais focada no indivíduo mesmo, cada um de nós. Agora eu queria falar um pouco mais sobre as diferenças e a sustentabilidade num aspecto mais amplo, num aspecto mais coletivo. A gente vê esses diversos problemas, a gente listou aqui a fome, falta de saneamento básico, falta de moradia, saúde, segurança e transporte. A gente vê que são problemas que impactam na sociedade e que não tem muito a ver com a sustentabilidade social. Vocês concordam comigo ou eu estou falando besteira aqui? Galera, isso aqui é social, bem sustentável, esse problema. A gente acha que não. E a gente, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, onde é que o engenheiro poderia ajudar? De que forma o engenheiro poderia ajudar a resolver algum desses problemas? Alguém pode me ajudar com alguma coisa? Não? Pode desligar o computador? Isso aqui não tem nada a ver com engenharia. Acabou a apresentação. Transporte pode modelar. Legal. Obrigado, Arthur. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom. Oi? Saneamento básico. Legal. Essas coisas que o Arthur e a Denise falaram, elas estão muito relacionadas com algumas outras coisas que o Bruno apresentou pra gente. São ideias onde o engenheiro pode ajudar na questão mais tecnológica, desenvolver formas diferentes de atuar esse problema, formas mais eficientes. Só que se a gente parar e pensar, vamos pensar, por exemplo, na fome. A gente sabe, todo mundo que sabe que o mundo produz hoje mais alimento do que é o necessário para alimentar a população mundial. Isso é um fato consumado. A gente sabe que a gente produz mais do que é o necessário. Todo mundo aqui sabe que investir em saneamento básico não precisa ser nada muito tecnológico. No saneamento que existe hoje, se todo mundo tivesse, se economiza muito mais em saúde pública. Então são questões que a gente vê que são menos da parte de tecnologia e são muito mais na questão de organização, de distribuição, que tem a ver com aquilo que o Yuri falou lá atrás, que é a parte lá de cima, a parte do governo e das grandes empresas. Será que o engenheiro pode ajudar a melhorar a organização e a distribuição para sanar esses problemas com a tecnologia que a gente já tem hoje? Existem pessoas que acreditam que sim. Na Universidade de Dartmouth existe um curso de engenharia que tem, além das matérias normais que a gente tem, por exemplo, aqui na Escola Politécnica, uma série de matérias
que eles precisam cursar, que tem a ver com capacitação para a formulação de políticas públicas, ou seja, estão capacitando os engenheiros para atuar no setor público, para fazer o governo atuar de uma forma melhor, sanando esses problemas, não uma questão tecnológica, não uma questão, não, vamos fazer um modelo revolucionário de transporte. Não, uma coisa mais a ver com tomada de decisões. A gente é capaz de atuar fazendo tomada de decisões? Vocês acham que sim? Não? Necessário. A gente sabe que o mercado de trabalho contrata engenheiros para tomar as decisões. Muita gente, não precisa nem ser engenheiro de produção. Tem cara que estudou uma coisa completamente diferente e atua como tomador de decisão, como gestor hoje em dia. Por que a gente não pode trabalhar também no setor público? Por que a gente não pode fazer tomar decisões que sejam a favor do povo? Então, assim, é uma falta, a gente percebe que falta um pouco de... O mundo está meio perdido. Que os países trabalham, as pessoas trabalham, meio que sem querer saber onde chegar. Tipo, onde a gente quer chegar agora? Por que a gente trabalha? É um pouco uma coisa meio fefelete, meio filosófica talvez demais, pensar por que a gente trabalha, qual que é a razão do trabalho, a razão social do trabalho. Mas se a gente quer chegar a uma coisa no mundo sustentável, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar nas questões que são sustentáveis economicamente, nas coisas que são socialmente sustentáveis e ambientalmente sustentáveis também. Porque senão vai ter crise no setor econômico ou não está tendo crise no setor econômico. Tem crise no setor social ou não está tendo? E no setor ambiental? Então é uma coisa que, assim, que a gente precisa parar e pensar. E para direcionar um pouco, a gente pensou em fazer uma analogia assim, na humanidade. A gente começou a pensar ela como se fosse uma empresa. Nas empresas, não sei se todo mundo conhece, mas elas buscam definir a missão, a visão e os valores delas. Para quê? Para que todo mundo que está trabalhando naquela empresa pense sempre e tome as decisões focadas naqueles objetivos. A missão a gente pode pensar como assim, a razão de existir daquela empresa. Então, qual que é a razão de existir da humanidade? Qual que é a razão de existir? Por que a gente vive, estuda, trabalha e depois cria nossos filhos para estudar e trabalhar de novo? Por que o mundo faz isso? A visão seria mais ou menos o lugar que a gente quer chegar, que representa esse objetivo. Então, aonde a gente quer chegar? E os valores são os valores mesmo que vão regir todo mundo que trabalha nessa grande empresa que a gente está imaginando. Então, a gente convida vocês a refletir sobre isso e participar. A gente pode escrever aqui na lousa quais seriam a missão, a visão e os valores da humanidade que a gente quer viver hoje. E assim, lembrar, como o Yuri falou, não sei, vocês podem acreditar ou não que o que a gente vive hoje é uma coisa planejada, ou pode a gente pensar que é fruto do acaso, de decisões que foram tomadas pensando na questão individual. Só que a gente pode parar e pensar um mundo diferente. A gente pode parar e pensar o mundo da forma que a gente quer e planejar o mundo de uma forma que seja vantajosa para a gente. Alberto, se você quiser falar, por favor, Daniel. Eu acho que vocês estão vendo muito, assim, como uma sociedade, a gente quer chegar num sustentável, lógico, eu acho lindo isso, mas se você pensar especificamente nas pessoas, tipo, cada um tem um objetivo na vida, que é uma realização pessoal. Por exemplo, tem gente que só quer ganhar dinheiro, ou tem gente que quer juntar um dinheiro e morar na praia, ou é muito de cada um, entendeu? Então, se você for pensar onde a gente quer chegar, cada um quer a sua própria realização pessoal e em segundo plano deixa, tipo, como que a gente vai chegar no mundo sustentável, entendeu? A gente é egoísta nesse ponto. Eu não estou falando que é uma coisa ruim ou boa, mas a gente é egoísta de, eu quero ganhar dinheiro e, sei lá, dar uma boa educação para meus filhos, entendeu? É por isso que o mundo é como é, eu acho. Alguém? Comentário? Acho que, considerando esse ponto, acho que uma coisa interessante nessa área de sustentabilidade é expandir, assim, a importância no caso que ele falou do egoísmo, é um egoísmo meio
limitado, assim. Acho que tem que considerar a importância de cada pessoa, de cada indivíduo, como foi apresentado lá naquela relação de sociedade, grupo e tal, o efeito que o trabalho de cada pessoa retorna para ela mesma. Então, quanto que uma pessoa tendo uma atitude imediatista e tal, pensando ou egoísta, pensando nesse sentido restrito de ganhar dinheiro ou de ter uma vida melhor, desconsidera outros aspectos que também influenciam diretamente na qualidade de vida dela, como a própria, no caso do meio ambiente. Ela não tem como nem sempre ganhando muito dinheiro, ela tem como pagar um ar melhor, por exemplo, na cidade que ela mora. Bom, acho falar um pouco do que eu acho agora. Primeiro um pouco, o que vocês falaram tem a ver, mas primeiro um pouco do que o Daniel falou, da questão de egoísmo. E se a gente fosse ver como uma empresa, assim, uma empresa ia ser chamada assim, de falta de disseminação da estratégia da empresa. Tipo, se as pessoas não pensam onde elas querem chegar como um todo, elas vão fazer o que... elas vão tomar decisões pensando no que elas pensam, no que vai ser bom para elas, sem levar em consideração os outros setores da empresa. Então, para a gente transformar o mundo, mudar um pouco isso, a questão do egoísmo, fazer as pessoas pensarem um pouco mais no impacto social das coisas que elas fazem, no impacto ambiental, no impacto econômico, não só das pessoas, mas das empresas também, precisa que essa ideia se espalhe e ter assim como um foco, porque aí isso vai começar a pautar as decisões, entendeu? Se você tem um objetivo definido, você consegue tomar as decisões mirando sempre naquele objetivo. Então você vai mudar um pouco o caminho, que hoje é totalmente perdido, totalmente amplo, para uma coisa mais focada num lugar só. Isso que eu estou falando, cada um, entendeu? Você não tem como uniformizar a missão de cada um. Tipo, como que você vai falar, todo mundo aqui tem que botar como prioridade ter um mundo sustentável, independente do salário que você ganhar. Tipo, cada um é um universo que quer uma coisa, entendeu? Tipo, querendo ou não, você precisa ser um pouco egoísta. Eu vou... Pode falar. Sim, eu queria caminhar a missão da empresa para as pessoas verem aquilo e se basearem na tomada de decisão durante o trabalho delas. Eu acho que não importa tanto, lógico, seria bom passar isso para a vida pessoal, mas o importante é o que você vai escolher profissionalmente. Se você tiver entre duas opções de como você vai comprar aquela mais sustentável, se for a missão da empresa. Acho que essa é a ideia da empresa passar uma missão para todo mundo, para no trabalho elas se pautarem e terem a missão e os valores como base na tomada de decisão. Tipo, pegar isso como um exemplo. O professor mostrou um filme pra gente que falou, meteu o pau na Monsanto. E aí, acho que uma semana depois, ou na mesma semana, o pessoal da Monsanto veio aqui na nossa sala falar que a Monsanto era linda. Todo mundo já ficou um pouco atrás. Então, por mais que você for trabalhar, a Monsanto tem uma proposta ótima pra você, em questão de dinheiro, em questão de condição de trabalho, você vai ficar com o pé atrás. Você vai pensar, será que essa empresa está fazendo bem pro planeta mesmo? É nesse sentido, você vai disseminando a ideia para as pessoas começarem a pensar, levar em consideração não só o dinheiro, não só a parte individual, mas pensando no impacto que as coisas causam. Não só no trabalho, nas atitudes que você tem no dia a dia também. Então, eu acho que eu concordo muito com o que o Arthur falou e com o que você falou também. Eu acho que algumas decisões podem permear a sua vida para que você contribua, mas eu acho que uma questão mais de manutenção. Eu acho que você não pode contar com... No fundo, no final, o que vai importar é o seu objetivo pessoal, entendeu? Na hora do vamos ver, você vai escolher pela educação dos seus filhos. Você não vai escolher salvar o mundo, porque fazer isso sozinha é muito complicado e você tem que botar muita coisa, comprometer muitas coisas. Então eu acho que todo mundo pode ter uma atitude sustentável, no sentido de não jogar lixo na rua, com certeza, manter o sistema sanitário, ok. Só que eu acho que por isso que a gente tem que contar com estruturas maiores que só o indivíduo. Acho que é por isso que a gente se organiza em sociedade, é por isso que precisa ter uma estrutura, um governo,
Alguma coisa em que você sinta que você possa contribuir, mas você também não precisa ser a mente daquilo e inovar a todo momento, porque isso só algumas pessoas vão abrir mão de tudo para fazer, entendeu? Só respondendo aqui, você diz, pode ter uma atitude sustentável, como não jogar lixo na rua. Tipo, é isso que a gente quer falar, que não é, sustentabilidade não é só isso. Tipo, isso é uma coisinha, entendeu? Se você quiser ser sustentável, você tem que olhar de uma maneira ampla. Não é, não jogo lixo na rua, eu sou sustentável. Por exemplo, eu olho para Monsanto fazendo propaganda e eu falo, pô, não sei, acho que não, porque estou sabendo disso. Não estou falando, não trabalhe na Monsanto, mas quer trabalhar porque não vai e olha e tipo, tenta mudar. Você pode tentar mudar de dentro da empresa. A gente não quer fazer ser extremista ao ponto de, não, a gente está aqui, ninguém vai trabalhar em nenhuma grande corporação, toda grande corporação é suja. Não é assim. Só que você pode ter uma atitude pessoal, um olhar crítico nesse sentido. Não, eu concordo, mas você não vai conseguir. O olhar crítico é benéfico, e eu acho que a gente tem que criar isso principalmente com a educação. Mas não acho que só vai fazer uma mudança efetiva no mundo se você pegar, entrar na Monsanto e fazer da sua meta mudar a filosofia da Monsanto, que não vai ser fácil. Você não pode contar que todo cidadão vai fazer isso. Então acho que se você tivesse uma estrutura grande, por exemplo, uma ONG que estivesse funcionando, participar disso seria uma coisa muito mais prática e muita gente se interessaria por fazer. Não precisa ser individual toda a iniciativa. Posso falar? Eu vou primeiro desculpar por todos esses transtornos aí que houve com relação aos horários. Porque uma das coisas que a gente tentou é colocar 2 grupos nas terças-feiras. Por causa de prova, a gente vai ser obrigado a colocar um hoje e o outro na outra quinta-feira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou propor 2 coisas. Eu quero falar 2, 3 coisas para vocês. Enquanto isso, o próximo grupo poderia já colocar a sua apresentação para não perder tempo. E na terça-feira a gente continua a discutir tanto esse tema quanto do próximo grupo, que eu acho que não termina aqui. Mas deixa eu só falar umas coisinhas que eu acho que vale a pena a gente colocar como reflexão. Eu achei bem legal, assim, apesar vocês colocaram um problema de uma forma assim no início, e colocaram assim, uma bomba na nossa mão, né, no nosso colo, falou assim, o que a gente faz com isso tudo, né? Então assim, eu queria só falar uma coisa que eu acho importante assim para a gente não esquecer. Apesar de vocês terem colocado a questão da toxicidade dos produtos e do ser humano ser o principal predador da natureza, vamos dizer assim, né, topo da cadeia alimentar ou da rede alimentar, o leite materno é da melhor coisa que tem para você garantir a saúde para as crianças. E ele não é que tudo vai para o leite materno. Algumas coisas podem chegar aí sim, que era o caso principalmente do DDT, que hoje em dia é proibido, né? Vamos ver o que ainda sobrou na natureza e na gente mesmo de DDT. Então, mas não é o único, como vocês falaram, vocês podem ter as dioxinas hoje, mas não saiam com a ideia que leite materno é ruim, por favor, né? Apesar de que, evidentemente, a gente tem que tomar cuidado, principalmente na gravidez e depois com o que é que você consome, porque, de fato, as gorduras são as que retêm a maior quantidade de toxinas. Mas tem outras que estão no solo. Bom, outra coisa que eu acho que é super importante que vocês falaram, que assim, a questão de crise, né? Quando eu fico lendo um pouco da história do mundo, eu não sei quando é que não houve crise, né? Eu acho que o mundo ele vai de crise em crise, o que muda talvez seja a extensão de uma crise, que sejam os efeitos, né? E nunca o mundo esteve numa situação tão crítica no sentido de que a entropia de qualquer sistema hoje é muito maior, né? Então assim, hoje a gente tem a capacidade destrutiva é muito grande e não necessariamente isso corresponde à nossa capacidade construtiva. Talvez fosse bom se houvesse algo mais equilibrado. Mas de qualquer forma,
fica uma questão que é o seguinte, a atenção que vocês colocaram